Bitcoin hoje pronto para iniciar uma semana e fica atenção o que vai rolar essa semana. A gente tem dados fortes mostrando uma direção mais clara para a gente, visto que tem muita gente com medo de ter mais quedas fortes no mercado. Vamos ver a possibilidade disso agora e se preparar para uma semana agitada. Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, tá? Olha só, a gente tem o Bitcoin 0 a 0, final de semana a gente já espera um volume mais lento no Bitcoin. E olha só, né, a dominância está seguindo muito abaixo do esperado, ela já fez um retorno magnífico e já cancelou toda a estrutura de alta. Então aquela estrutura de alta que a gente estava vendo na dominância, que a gente podia esperar, tá? Um pivô e mais alto, o que seria um massacre para as altcoins, a gente cancelou esse movimento. Assim que a gente perdeu o 618 de Fibonacci na região aqui da dominância, já estamos batendo aqui nos 43, onde o preço, na verdade, a dominância mostrou uma exaustão dessa tendência de baixa. Então a gente vai esperar por uma confirmação, visto que final de semana a gente não acredita muito na mudança de preço do Bitcoin nem da dominância, mas com certeza vamos ficar de olho nisso aqui para ver se vai se confirmar ou não, tá? Mas se for o caso, podemos esperar alguma alta da dominância, um retorno do valor ao Bitcoin para depois a gente iniciar novamente mais uma pernada de baixa. Isso aqui se constrói um pivô de baixa dentro de um pivô de alta que não foi completado, tá? Então olha só, o que nós temos? O Bitcoin hoje ele está querendo com todas as forças se manter acima dos 20 mil dólares. Acontece que no curto prazo a gente pode aplicar alguns padrões aqui e acabar percebendo o seguinte: nós estamos com uma mini estrutura de alta aqui que praticamente entrega pra gente uma alta, tá? Isso aqui é um triângulo ascendente, ele vai desenhando essa figura até ele chegar no limite, pum, estourar para cima conforme ele vai causando exaustões nessa resistência até que ele rompe e a força vendedora não consegue dar conta da pressão, tá? Então olha só, a gente tem nesse momento uma expectativa de alta olhando esse padrão por conta dessa linha de tendência de alta que está sendo criada em baixa sustentando o preço. Só que se você adicionar mais um dado no gráfico, que nós temos o índice de força relativa, olha só que interessante a gente vai ter, tá? Estamos tendo um gráfico de 4 horas acima dos 50 pontos, o Bitcoin criando uma mini tendência lateral aqui em cima. Isso aqui pode indicar que, bom, se isso aqui continuar dessa forma, ele pode respingar para o gráfico diário, e se no gráfico diário a gente começar a construir uma tendência de alta, podemos visitar os 50 pontos e ainda assim se manter na tendência de baixa, mesmo que a gente venha nos 50 pontos do RSI, que signifique uma alta do mercado, tá? O que fortalece tanto essa tese, na verdade, é justamente o RSI que está saindo de uma zona de sobrevenda no gráfico diário, mas o que mais fortalece tudo é o gráfico semanal. Cara, o gráfico semanal ele ainda está em sobrevenda, cara. E para você ter ideia do candle que a gente teve na semana passada, foi absurdo. A gente vai fechar esse candle verde hoje, na verdade, nesse domingo. Então a gente pode ter uma expectativa que perto das 9 horas da noite, o mercado pode, de alguma forma, entregar uma alta, deixar esse gráfico um pouco menos feio, porque a dimensão do candle vermelho semanal para a dimensão do candle verde de agora não é muito animador, tá? Então, a partir do momento que a gente construir um candle mais bonito, a imagem gráfica fica com certeza melhor para os olhos dos traders, investidores, eles vão ficar mais confiantes e com certeza isso aqui seria um sinal magnífico que a gente pode voltar, assim, a subir até muito perto do que a gente, mais perto do que a gente espera, tá? Então, olha só, com tudo isso a gente já tirou algumas teses que o semanal tá precisando muito de uma alta. Isso com certeza por ser o tempo gráfico maior aqui, a gente consegue ter vamos lá, cara, a gente consegue ter uma tese mais sólida nesse momento. Por quê? Gráfico de 1 hora, cara, é volátil, 4 horas já é um pouco mais, diário já é um pouco melhor, agora semanal é muito forte a estrutura. Toda a estrutura que a gente tem gráfico no semanal geralmente, cara, é maravilhoso. Então, a gente tem uma linha de tendência de baixa sendo criado semanal desde 2021, tá? Isso é muito forte, o que mostra pra gente que a gente tem uma tendência gigantesca em 2021 nesse ponto, e enquanto isso a força do mercado está caindo. E assim que essa força do mercado termina, isso aqui a gente pode encarar sem problemas como um bear market, tá? E aqui, isso aqui entra naquela tese do ciclo que está seguindo o script normal e que a gente iniciou o bear market em 2021. Então temos aí outro dado para confirmar essa nossa tese. Enquanto isso a gente tem uma chance magnífica de subir e revisitar essa linha de tendência de baixa no semanal, o que bateria bonito com o gráfico dos 50 pontos do RSI no gráfico diário. Então a gente tem sim uma margem para subir
com o tempo gráfico maior, com um melhor indicador, que na minha opinião é o RSI, mostrando para a gente que temos espaço de sobra para fazer esse movimento. Então, só que já é uma penca de dados. Outro dado que nós temos é o S&P 500, tá? Que fechou na sexta-feira de uma forma linda e aqui que fica um pouco do lado otimista. Ele mostrou simplesmente o engolfo de alta da semana passada. Isso é muito forte no S&P 500, tá? Assim, cara, eu sei que das últimas vezes não acabou não dando muito certo, mas esse candle semanal pode ser uma prova que o mercado está finalmente defendendo o suporte, como a gente marcou aqui, e pode revisitar alguma resistência. Isso aqui não significa de cara que vai sair voando para cima, não. Mas pode significar de qualquer forma que a gente está trabalhando em ondas. O que mais me deixa intrigado nisso aqui é que o S&P 500 mostrou esse engolfo, enquanto no Bitcoin a gente não tem nem 1% desse movimento mostrado aqui. Então, o Bitcoin está realmente muito lerdo conforme a gente vai vendo o desenvolvimento do S&P 500 da macroeconomia. O que mostra que os investidores, como a gente falou, eles estão cautelosos. Ninguém está dando all-in no mercado por enquanto. A gente precisa de um dado sólido. Então, a partir do momento, tá, que a gente começar a evoluir no Bitcoin para dados, para valores mais altos, o mercado vai conseguir ter com certeza mais convicção na hora de investir. A gente vai sentir mais confortável na hora de entrar no mercado. E a gente pode ver que a gente vem de uma queda muito forte e a gente nem chegou a fazer nenhum tipo de pullback, tá? Não encare isso aqui como um pullback, porque a gente está criando um range de lateralidade e também um triângulo ascendente para a gente iniciar um processo de pullback se o mercado permitir. Então a gente tem vários dados que indicam que a gente pode ter esse pullback chegando o quanto antes para a gente, mas que não vai significar necessariamente que a gente vai reverter de cara. Lembrando para vocês, o mercado adora fazer o quê? Ele forma um fundo, ele eleva o seu preço até um certo nível e dali ele fica brincando de lateralidade até ele rolar para o próximo ciclo, para o próximo halving e lá chegando perto ele já começa a antecipar a alta do novo ciclo. Então assim, a gente pode estar desenhando para esse momento para um movimento mais lateral, para um range totalmente aberto, tá? Esse range, cara, engloba aí até os 30 mil, entre os 30 mil e até esses 20 mil dólares. Então a gente pode brincar aqui por um momento sem problema nenhum durante um bom tempo aí, alguns dias, alguns meses, algumas semanas. Só que isso vai significar para a gente uma oportunidade para a gente fazer o nosso swing trade, tá? Então, muita gente está pensando nesse momento que a gente pode ter queda nesse mercado agora. Só que você olha no gráfico semanal, você consegue falar que isso é muito inviável. Por mais que o mercado possa surpreender a gente, cara, uma queda no semanal aqui, assim, a chance é muito baixa, mas não nula. A gente tem chance de cair com certeza, mas as probabilidades com certeza estão mais para alta conforme a gente consegue ver o RSI lá no chão e os candles semanais. Olha isso aqui, cara, a gente não chegou nem a fazer um candle semanal de respeito ainda para pelo menos mostrar uma força compradora aqui que consiga brigar com tanto candle vermelho. Então a gente precisa disso acontecendo. Se a gente não está chegando nesse momento, cara, a gente está bem perto, mas bem perto mesmo, se a gente não já achou o nosso fundo. Então a gente tem outros dados, tá, que confluem mais ainda para esse movimento ser mais de alta. A nossa chance está maior para subir do que para cair nesse momento, visto que o Open Interest ele está alto, está favorecendo a volatilidade. Nós temos aqui o Long Short Ratio no nível neutro já faz algum tempo e o principal aqui que eu acho muito interessante a gente ver que desde 14 de junho a gente está tendo um volume grande de baleias comprando, tá? Pessoas que têm muita grana nesse mercado, muita influência, estão fazendo compras, enquanto a sardinhada, o pessoal que não tem muita grana, eles estão aqui, na maioria das vezes, comprando, vendendo desesperadamente, enquanto o comportamento de quem tem mais dinheiro, ele é mais padronizado, ele é mais, vamos lá, é mais neutro do que você vê uma doideira, porque os caras sabem o que estão fazendo, pelo menos a maioria das vezes, tá? Então, olha só. A gente tem um comportamento desde 14 de junho, os caras comprando com volume alto. Isso mostra pra gente que, será que a partir desse momento que a gente fez essa queda, o mercado tá começando a precificar esse fundo, tá começando a comprar para depois vender em cima? Então eles compram aqui para vender em algum momento. Em tese seria para vender mais acima. Ou seja, a gente pode estar sim preparando um range de lateralidade, não é porque eles estão comprando que significa que eles vão esperar uma reversão e vão vender, não. Como eu falei para vocês, a gente está em total possibilidade de criar um range de lateralidade aqui entre os 30 mil e entre os 20 mil durante os próximos meses sem nenhum problema. Só que isso vai entregar para a gente uma alta de 36% no Bitcoin, por exemplo, e fora nas altcoins que podem valorizar mais e a dominância aí pode favorecer, visto que a nossa tendência de alta na dominância pelo menos deu um sinal de cessar fogo aqui no momento, tá? Então assim,
vários dados confluem para isso. A gente tem o Plan B no, se eu não me engano, o modelo Stock to Flow aqui, ou se não é, a gente tem simplesmente uma média que tem guiado os ciclos no mercado e a gente realmente está praticamente nos piores dias do mercado. Piores dias que eu digo, a quantidade de queda absurda que nós estamos tendo e o preço tão baixo como a gente chegou nesse momento. Então a gente consegue ver por isso aqui que a gente tem vários dados mostrando que nós estamos chegando no limite do mercado. O gráfico semanal já está dando uma amostra desse limite e nós temos também cada vez mais o sentimento piorando. Você pode ver muita gente disseminando aí no meio da internet o caos. É 20 mil dólares, vai perder 15 mil, 14 mil, 10 mil dólares, 2 mil dólares. Então tem muita gente que já perdeu a linha e já está realmente mudando o sentimento do mercado. E é aí que a gente tem que ficar de olho, ainda mais com todos esses dados que a gente está vendo pela frente. Com certeza é um fato muito interessante para você perceber. Tipicamente em momentos extremos do mercado sempre vão aparecer para a gente. Então isso aqui mostra um limite do mercado. E aí, como ele falou aqui, se a gente fechar esse mês de junho, no caso, com candle mensal abaixo dessa média, vai ser a primeira vez que isso vai acontecer e temos 4 dias para ver esse acontecimento histórico acontecer ou não. Então a gente tem dados extremos mostrando que, bom, a chance está muito boa para a gente subir, enquanto temos os dados aqui, né, que a quantidade de Bitcoin nas corretoras segue diminuindo. Isso não é novidade, só que é o seguinte, tá? Essa diminuição da quantidade de Bitcoin nas carteiras das exchanges significa o que, cara? As pessoas estão tirando seus investimentos, comprando, tirando da corretora, colocando numa hardware wallet, alguma carteira privada, para depois vender. Então a gente pode estar começando a acumular, a gente já faz um bom tempo, né? Então você pode ver que desde quando a gente iniciou esse bear market, como a gente conversou, a gente pode ter começado assim o processo de acumulação, mesmo que seja em preços discrepantes aqui, tá? 70 mil dólares e 20 mil dólares. Só que essa saga de queda de Bitcoin nas corretoras segue aumentando cada vez mais, tá? A gente só tá tendo saída. Isso pode mostrar pra gente que a gente tá começando a montar um ecossistema muito forte pro próximo ciclo. E tudo conflui com isso. Então não perca as esperanças no mercado, não ache que o mercado aqui acabou. A gente está sujeito à queda, mas graficamente falando, estatisticamente falando, a gente está quase, se não, no limite do mercado, o que leva a gente a uma perspectiva mais positiva. As chances, o risco retorno do mercado está sendo mais levado para o lado positivo e otimista da história. Então se você está completamente pessimista, acha que a macroeconomia vai acabar com os mercados, lembra, tá? Se você for operar notícias, nem sempre as coisas vão dar certo. Então você está esperando notícia totalmente bombástica e você vai ver. Se aparecer qualquer coisa negativa na macroeconomia, o mercado, às vezes, ele vai jogar tudo para cima e você vai falar, mas isso não era para ter caído? Como a gente tem visto em alguns últimos acontecimentos. A história, ele fala de recessão, o mercado se mantém na mesma faixa, não tem essa queda. Então o mercado ele vai trabalhando em cima disso e não vai achando que toda vez que a gente vai ter uma notícia negativa vai matar o mercado. E é aí que o mercado gosta de brincar com as pessoas que ficam seguindo essa história. Então fique esperto, vamos se preparar para uma semana, espero muitas coisas positivas essa semana, ainda mais a fim dessa volatilidade que já está acumulando quase 100 mil bitcoins aqui em contratos abertos, o long short ratio neutro, semanal, pedindo pinico para subir. Vamos ver o que isso vai dar, mas para isso você tem que se inscrever nesse canal e deixar o like nesse vídeo para preparar uma semana maravilhosa para você. E no mais eu te desejo uma excelente semana para nós. Tamo junto, forte abraço e amanhã é a nós de novo.